Pai amantíssimo, fonte de luz, de amor e de sabedoria, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Agradecemos a oportunidade de podermos estabelecer essa sintonia com a espiritualidade amiga que nos antecedeu, preparando o ambiente para nos receber. Eles nos esperam de braços abertos, para que possam nos auxiliar de acordo com as necessidades de cada um. Enquanto ouvimos a palestra, a espiritualidade amiga atua, nos auxiliando nas nossas dificuldades, nos nossos sofrimentos, nas nossas dores. Por isso, vamos sintonizar. Vamos entrar nessa harmonia, nessa sintonia de paz e de tratamento. Que possamos receber de acordo com os nossos merecimentos, mas que mais do que isso, possamos ouvir o ensinamento da noite e carregar para o nosso dia a dia. Que Jesus abençoe cada um de nós, que estenda suas mãos sobre cada um de nós, nos envolvendo e nos acolhendo. Pedimos, Senhor, que esteja conosco, amparando os trabalhos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Salve, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez. Olá para você que nos acompanha pelo Facebook, pelas redes sociais. Muito bom estar com vocês aqui na noite de hoje. Nós vamos hoje falar sobre o tema rotulagem. Rotulagem do livro do Chico Xavier, do Emmanuel, do livro Fonte Viva. Daí o Emmanuel, ele separou esse versículo do capítulo 8, 9 de Romanos. Mas quem não possui o Espírito do Cristo, este não é dele. Paulo, Romanos. Então nós vamos estudar. E o Emmanuel, ele fala assim: a rotulagem não tranquiliza, procuremos a essência. Então, a gente não pode julgar o livro pela capa. Às vezes a capa é bonita e o conteúdo é ruim. E às vezes a capa é feia e o conteúdo é bom. Então a gente precisa estudar, precisa avaliar, né? Sempre avaliar. Há louvores em memória do Cristo em muitos estandartes que estimulam a animosidade entre os irmãos. Então há louvores em memória do Cristo, muitas bandeiras, etc. E aí a gente lembra, obviamente, do que aconteceu na história, né? A história da humanidade na Idade Média, as cruzadas, as criaturas levantando o estandarte de Cristo, de Jesus, para recuperar a Terra Santa. Por que Terra Santa? Porque Jesus nasceu lá naquela região da Palestina, de Israel, né? Naquela região. O que não é Terra Santa neste mundo? Onde você está pisando não é Terra Santa? Tudo é terra de Deus. Tudo é de Deus, não é? Mas os homens, infelizmente, levaram as cruzadas, e aí nós temos aí os resquícios das cruzadas até hoje, né? As intrigas entre muçulmanos, católicos, cristãos, etc. Muito bem. E aí a gente tem que respeitar as pessoas. Cada um tem as suas crenças, cada um tem a sua religião, e nós somos pessoas diferentes. Todos somos diferentes e nós precisamos nos respeitar. Quando a humanidade entender que o Deus do africano, que o Deus do muçulmano, que o Deus do cristão, do espírito é um único Deus, as coisas vão melhorar. Nós vamos
nos entender melhor. Enquanto a humanidade ficar com essas intrigas, etc., meu Deus, etc., é mais forte, é exatamente o que o Allan Kardec nos explica no livro A Gênese, né? Quando a humanidade perceber que nós somos todos filhos de Deus, que nós somos espíritos, que estamos reencarnados, que viemos do mundo espiritual e para o mundo espiritual vamos retornar, que tudo aquilo que nós plantamos de bom ou de ruim, vamos colher os frutos, as coisas vão melhorar. Mas o Emmanuel ele fala que há símbolos do Cristo em numerosos tribunais, que em muitas ocasiões apenas exaltam a injustiça. Então, principalmente no nosso país, que é um país basicamente cristão, né? Muitos católicos, muitos protestantes, evangélicos, várias denominações, várias igrejas, os espíritas. Então, em geral, a gente vai no tribunal, tem lá um crucifixo, não é? Como nós estamos vendo aí na foto. Mas é um local que muitas vezes se praticam injustiças, coisas, né, decisões que prejudicam o povo e etc. e tal. Muito bem. Há preciosas referências ao Cristo em vozes altamente categorizadas da cultura terrestre, que em nome do Evangelho procuram estender miséria e ignorância. Então a gente vê aí pessoas, né, que são inteligentes, que se utilizam do nome de Jesus, da religião em si, para preponderar, para enganar, e quando chega lá, muitas vezes no poder, né, se esquece do povo, da população. Há juramentos de Cristo através de conversações que constituem vastos corredores na direção das trevas. Há invocações verbais ao Cristo em operações puramente comerciais, que são escuros atentados à harmonia de consciência. E aí nós vamos, daqui a pouco, também entender o pensamento da Joana, que o espírito é guia do Divaldo, né? O Emmanuel foi guia do Chico Xavier. Então a Joana também comenta algo sobre isso, a gente vai dar uma olhada daqui a pouco. E aí a gente vê, né, há invocações verbais ao Cristo em operações puramente comerciais. E a gente vê caneta ungida R$100, não é? Tudo bem, a pessoa pode comprar, mas acho que é um preço um pouco mais alto do que ela custa, né? Custa R$1, R$2, R$3, vender a R$100. Então, precisamos ficar atentos. Jesus mesmo disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Não é? Não basta nós aceitarmos Jesus. Nós sabemos que Jesus é nosso modelo, é nosso guia. A gente precisa se pautar pelo seu evangelho, né? As nossas atitudes precisam ser pautadas pelo nosso evangelho. Nós estamos trabalhando para isso, dia a dia, né? Meditemos na extensão de nossos deveres morais, no círculo das responsabilidades que abraçamos com a fé cristã. E aí eu trouxe aqui um exemplo muito recente, agora no começo do ano, né? Podemos encontrar na internet. Prefeito comunista da cidade baiana em situação de emergência gasta 1,3 milhão com o show do Gustavo Lima. O prefeito de Campo Alegre de Lourdes, Enilson e tal, resolveu gastar 1,3 milhões. Então aqui a questão não estamos falando mal do comunismo, a gente está aqui na instituição Amélia Rodrigues, o braço assistencial do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Aqui não somos comunistas, não somos de direita, não somos de esquerda, nós somos de centro espírita. Somos de centro espírita. Então aqui o lulista entra aqui, é bem-vindo, o bolsonarista entra, é bem-vindo. Não vamos discutir política aqui, porque não é nosso objetivo. Nosso objetivo é a autotransformação moral. Mas eu trouxe essa notícia aqui para a gente debater e refletir em torno desse tema rotulagem, né? E aí a justiça determinou o cancelamento. O prefeito, né? Uma cidade que está numa situação de calamidade pública, de emergência, né? Calamidade de emergência, vai gastar um show. Vai gastar 1,3 milhão com um show. E aí a justiça bloqueou. Aí eu faço a pergunta, eu trouxe aqui a pergunta para a gente refletir. O que Nossa Senhora de Lourdes Espírito, né? Que aí a cidade leva o nome de Nossa Senhora de Lourdes, né, da Igreja Católica. Mas eu pergunto, o que a Nossa Senhora de Lourdes Espírito, que leva o nome da cidade, preferiria?
Um show em homenagem ao seu nome ou a distribuição de cestas básicas para a população sofrida da cidade em seu nome? Então a gente precisa estar atento aos rótulos, né? E aí eu complemento aqui, ratificando que nós somos de centro espírita. Muitos que se rotulam cristão de direita e ou de esquerda têm vilipendiado o Brasil. Não tem. Então, não estamos falando se é bom, se é mal. A questão é que o camarada, ele chega muitas vezes lá e vilipendia, né, o Brasil. Mas não há problema. Não tem problema. Se eles escaparem, no seguinte sentido, né, se escaparem à lei dos homens, não escaparão à lei de Deus. Todos reencarnarão. Por mais que eles façam, por mais que eles vilipendiem, por mais que eles vistam as máscaras, não vão fugir à sua própria consciência. A consciência é que vai julgar. Na questão 621 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou: aonde estão escritas as leis de Deus? E os Espíritos responderam: na consciência. No seguinte sentido, a consciência é o nosso espírito, né, nessa questão. Então, todas as leis de Deus, todas as leis que nós estudamos em O Livro dos Espíritos e outras mais, estão escritas na nossa consciência. O que acontece é que o homem, ele é totalmente ignorante, né, totalmente materialista, muitas vezes ele não fica atento a essas leis, mas como as leis de Deus estão escritas nas nossas consciências, a pessoa que vilipendiou, a pessoa que roubou, a pessoa que estuprou, a pessoa que matou, um político corrupto, um corruptor, vai responder. E em reencarnações excruciantes, vai se arrepender. Né? Ou aqui nós estamos falando aí de muitos que utilizam, né, o nome de Jesus e etc. Vão se arrepender, vão expiar e vão reparar. É simples assim. Muito bem. Travou aqui. Agora vai. Jesus permanece em imagens, cartazes, bandeiras. Então tem a foto da criatura aí, vai no tribunal, vai ser julgado, jura em nome de Deus, e não sei o que, põe a mão na Bíblia e tal, né? Jesus permanece em imagens, cartazes, bandeiras, medalhas, adornos, cânticos, poemas, narrativas, discursos, sermões, estudos e contendas. Mas isso é muito pouco se não lhe possuímos o ensinamento vivo na consciência e no coração. E aí uma fotografia, né, do Cristo Redentor. Imagem, né? Que imagem bonita, né, do Cristo Redentor. O Cristo, né, olhando lá para toda a cidade do Rio de Janeiro, mas será que Jesus está em nós? Será que eu vivencio o que Jesus nos deixou, nos ensinou? E o Emmanuel fala: é sempre fácil externar entusiasmo e convicção, votos brilhantes e frases bem feitas. Acautelemo-nos, porém, contra os perigos da simples rotulagem. Com o apóstolo, não nos esqueçamos de que, se não possuímos o Espírito de Cristo, dele nos achamos ainda consideravelmente distantes. Então, olha, nós temos aqui uma oportunidade ímpar, né? Modo de dizer ímpar, porque hoje nós estamos aqui no Centro Espírita, você aqui que nos acompanha pela internet, pelas redes sociais, hoje nós podemos entender o Evangelho de Jesus pelo Espiritismo. Porque as pessoas, em sua grande maioria, vão às igrejas, recebem as informações, escutam os sermões, escutam lá toda aquele falatório e tem pouca inteligência, tem pouco entendimento do que acontece no mundo espiritual, de onde nós viemos, tem pouco entendimento dos porquês da vida, né? das causas das aflições, e nós temos esse entendimento. Então nós temos essa oportunidade de conhecer o Cristo e de procurarmos vivenciar o Cristo. Jesus nos falou: é necessário nascer de novo. Em verdade vos digo que é necessário nascer de novo.
nascer da água e do Espírito. E aí houve toda uma teologia dizendo que isso era a representação do batismo, que a pessoa precisava se batizar para que ela se tornasse uma nova pessoa. Não é isso. O nascer de novo, nascer da água e nascer do Espírito. A água era o símbolo da natureza material e o Espírito, naquela época, como ainda hoje, o símbolo da natureza espiritual. Quando nós vemos na Gênesis de Moisés, Moisés escreveu que as águas que estavam no céu desçam, que formem os mares. A água representa, né, pode procurar lá na Gênesis, tudo que é material. Então, nascer da água e nascer do Espírito é reencarnar, reencarnação. E isso nós aprendemos aqui no Espiritismo. E todos os ensinamentos de Jesus com relação à caridade. Então, por exemplo, isso para nós espíritas que estamos aqui é simples, mas para os católicos e protestantes eles não entendem dessa forma. Olha como é simples. Por exemplo, metal de todo tipo, papel de qualquer tamanho e tipo, carro, qualquer carro, plástico de toda qualidade, qualquer lixo, tudo é reciclado, né? Nós não reciclamos? Reciclamos tudo. Muito bem. Então, se nós reciclamos o plástico, o metal, os carros, materiais de construção, né? As materiais de construção vão lá para caçamba, não sei como é que faz isso, mas eles desmontam lá a massa e destrói tudo e reformula tudo, os materiais de construção, os cimentos, as pedras, tudo é reformulado. Então é muito simples. Se nós conseguimos reciclar os materiais, a reencarnação, como nós somos filhos de Deus, é uma reciclagem para o espírito. Simples, né? Quando nós vemos isso no nosso dia a dia. Quer um outro exemplo? Outro exemplo? Eu sou da época do Atari. Alguém aqui é da época do Atari? Quem está nos ouvindo aí pela internet, comenta. Na época do Atari, do videogame, você tinha 3 vidas. Então, para você jogar um joguinho, né, o River Raid, eu jogava River Raid, morria, não conseguia, nunca cheguei ao final. Raramente eu cheguei ao final de algum lá com 3 vidas, um bonequinho. Às vezes no meio lá você ganhava um bônus, um bonequinho a mais. Mas aí o videogame foi avançando. Hoje você tem videogames, o camarada compra o joguinho, aí tem quantas vidas forem necessárias para ele chegar até o final. Aí chega no final, não tem mais graça, ele quer outro jogo. A reencarnação está aí, o princípio da reencarnação está aí. Se você, com videogame, tem várias vidas para você chegar até o final, não é? Ou seja, para você chegar entre aspas, na perfeição, nós teremos várias vidas para também chegarmos à perfeição. Então, veja, o princípio da reencarnação está aí, é simples. A reciclagem dos materiais, as vários bonequinhos que você tem lá no videogame, para você chegar até o final. Qual que é o nosso destino? Nosso destino é a perfeição. Okay? Mas vamos voltar aqui para o tema da rotulagem, que eu já dei uma escorregada aqui para outro assunto. Vamos lá. Então, a Joana de Anges, no livro Liberta-te do Mal, do Divaldo Franco, no capítulo 2 e 7, Pelas Trilhas de Jesus e Tempo de Renovação, o Espírito ele comenta algo sobre esse tema de rotulagem também. Vamos lá. 2000 anos de mensagem cristã. Incontáveis denominações religiosas. Sim ou não? Nós conhecemos a Igreja Católica, a Igreja Universal, enfim, as mais conhecidas, as maiores, né? Exibições doutrinárias utilizando os mais avançados mecanismos da cibernética e da informática. E pouquíssima religiosidade no comportamento e na ação dos novos crentes. É exatamente o que o Emmanuel, a mensagem do Emmanuel. Muito discurso, muito falatório e pouquíssima religiosidade. E aí a gente vê, né? Cultos, né? Igrejas lotadas. Você pega aqui em Seul, milhares de pessoas em Seul, em Lakewood Church, com a igreja Lakewood Church, né? Igreja, church em inglês,
16 mil pessoas, igrejas lotadas e pouquíssima religiosidade. E o Espírito comenta o seguinte: técnicos em administração de empresas orientam núcleos de fé religiosa, preocupados em acumular poder e finanças, falhando, porém, nos objetivos essenciais, porque, embora esses lugares se apresentem repletos de assistentes, os mesmos sorriem combatendo-se mutuamente, através das rixas fluentes da insegurança psicológica, da inveja e da insensatez, do quase total desconhecimento ou crença na imortalidade dos espíritos. Então, você tem lá igrejas lotadas, milhares de pessoas, dezenas de, não sei como o nome que eles dão lá, mas ajudantes, né, do culto. Mas essas igrejas, os pastores são remunerados, os ajudantes são remunerados. E aí, óbvio que tem inveja, porque o ajudante que conseguir mais recurso, mais doação, né, vai ser melhor visto. Né? Então, existem as rixas, existe a influência. Aquele que consegue mais dinheiro tem mais meritocracia perante aquele que o seu chefe que está remunerando. Né? E aí ela comenta do quase total desconhecimento na imortalidade do espírito. Então, o que nós sabemos aqui, eles praticamente desconhecem. Nós sabemos que somos espíritos, que estamos reencarnados, que os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos. Na maioria das vezes são eles que nos dirigem, que todos nós somos médiuns. É verdade, Luciano? Todos nós somos. Sim. Ah, mas não é médium só o Divaldo, o Chico Xavier, outros que a gente vê que psicografam. Não, esses também são, mas nós também somos médiuns. Sim, porque todos nós recebemos e transmitimos o pensamento dos espíritos. Todos nós temos um guia espiritual. E os espíritos, eles nos influenciam, eles nos ajudam. Então, como na maioria das vezes são eles que nos dirigem, porque nós vivemos num oceano de espíritos. No oceano de espíritos. Assim como nós vivemos num oceano de bactérias, de vírus que estão no ar, que estão nos objetos, que estão em qualquer lugar, nas frutas e etc. Outro dia eu estava vendo na rede social, tem um camarada que ele pega qualquer coisa, objetos, etc., põe no microscópio e está cheio de qualquer coisa. Então, quem não gosta, nem vê. Né? Então, assim como nós não vemos os micro-organismos, as micropartículas, nós não vemos os espíritos, mas nós, espíritas, sabemos que estamos envolvidos por um oceano de espíritos. São bilhões, se nós estamos em 8 bilhões de encarnados, são mais de 20 bilhões de espíritos desencarnados, segundo Emmanuel, no livro Roteiro, de 1960 e alguma coisa. Sei lá se tem mais hoje ou não. Tem muitos espíritos. Então, nós somos médiuns porque recebemos e transmitimos os pensamentos dos espíritos. E há aqueles que ainda têm mais mediunidade ainda, como o Divaldo e outros, né, e etc. Então, o Espírito fala do quase total desconhecimento ou crença na imortalidade do Espírito que prosseguirá após a disjunção molecular com o patrimônio do que fez durante a vilegiatura carnal, conduzindo os valores reais que lhe caracterizam o processo evolutivo e não com a aparência habilmente cuidada. É fácil, no entanto, seguir pela trilha percorrida por Jesus. Ele não se preocupou em ter, em amealhar, mas em ser, em distribuir. Então, Jesus não se preocupou em ter, ele se preocupou em ser. Lógico, nós precisamos ter aí o mínimo necessário para a gente ter uma vida confortável, etc. Mas é óbvio que nós precisamos mais nos preocupar em ser do que em ter. Porque tudo que é com relação ao corpo, nós vamos deixar. Tudo que é com relação à nossa alma, nós vamos levar. Simples assim. Preocupados com os lucros financeiros,
muitos pastores de almas, ao invés de as conduzirem às reflexões interiores, derrapam no mercado da simonia. Ou seja, né? Simonia o que é? Você compra uma caneta ungida aqui para... As canetas você vai ensinar um contrato milionário, compra o óleo, compra não sei o quê. Né? Se você não pagar o dízimo, você não vai ser abençoado. Então, essa é a prática da simonia. Né? O que é a simonia? Venda de favores divinos, bênçãos, cargos eclesiásticos, prosperidade material, coisas sagradas, perdões e etc. Né? Mas isso nós também vimos na história da humanidade. A Igreja Católica também vendia o seu perdão. Né? O camarada foi um assassino, um déspota cruel, ia lá, pagava para a igreja, não, seus pecados estão perdoados. Como assim? Né? Então a gente hoje aqui já sabe que não adianta. Não é? Escapou a lei dos homens, mas não escapará as leis de Deus que estão na nossa própria consciência. Ah, Deus fica chateado. Claro que não. Deus, eu errei, eu matei, eu não sei o que. Deus fica chateado? Não. Mas se Deus ficasse chateado com cada erro que a gente fizesse, as leis de Deus estão na nossa consciência e a nossa consciência vai nos julgar, né, ou nos apoiar pelos atos que fizemos e vamos responder em reencarnações futuras. Então o Espírito fala assim, né, vendendo a salvação a preços módicos, sem o menor pudor pela responsabilidade que assumem, enganando a ingenuidade daqueles que preferem o reino dos céus na terra, olvidando-se, né, esquecendo-se dos valores espirituais de alta significação. Né? Então, da onde veio o nome simonia? Né? Quando Simão viu que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Então não é assim, né? Você não tem essa missão de curar. Eu quero curar, então eu vou lá e pago X lá para o Divaldo, para quem quer que seja, médico de cura, agora também quero curar. Não é assim que funciona, né? Então a simonia, mais para a gente entender de onde vem, o nome simonia vem dessa passagem aqui do Evangelho. Então Jesus, ele jamais se prendeu às questões transitórias, sempre preocupado com aquelas de natureza imorredora, nunca se dispôs a prejudicar quem quer que fosse, desculpando até mesmo os que se compraziam em lhe ser adversários perversos e impertinentes. Lição de casa, né? Como é que está a minha religiosidade? Como é que está a minha religiosidade? Será que eu só conheço Jesus? Será... Aí já estou aumentando as perguntas, né? Então tem mais lição. Será... Como é que eu estou praticando o Evangelho de Jesus? Começa dentro do próprio lar. É fácil viver vida de casado? Né? 90% dos casamentos aqui são casamentos... como chama? Casamentos não expiatórios, né? São almas que tiveram algumas divergências que, por algum motivo, né, se uniram para que pudessem se entender. É raro nós temos um casal aí que 100% simpático, etc. Então, aonde que eu posso colocar em prática o que eu estudei no Evangelho de Jesus, que nós estudamos? Dentro do nosso próprio lar. Com a nossa esposa, nosso marido, com os filhos, muitos filhos ingratos, às vezes os vizinhos, não é? No nosso próprio ambiente de trabalho, se eu tenho subordinados, como é que eu estou tratando os meus subordinados? Como é que Jesus faria? O que Jesus faria se estivesse nessa situação? Como é que eu respondo para minha esposa? Como é que eu respondo para minha mãe, para o meu pai? O que Jesus faria nessa situação? Se nós já erramos, e às vezes mesmo sabendo e conhecendo o Evangelho de Jesus, a gente erra, sim ou não? Então, é o perdão e o auto-perdão. Então eu tenho que me perdoar, auto-perdoar, e tenho que erguer a cabeça e procurar fazer diferente. Então, nesses dias atuais, dias de
dias de sofrimento, né? Você liga a televisão, a gente só encontra notícias ruins, notícias de calamidades, policiais que deveriam nos defender, às vezes corruptos, outros policiais que são assassinados, drogas, né? A juventude se drogando pelas drogas lícitas e pelas drogas ilícitas, países declarando guerra, né? Você tem uma guerra na Ucrânia, de repente você tem uma outra guerra que explodiu lá entre Israel e os palestinos, aí você percebe lá que existe uma possibilidade grande de uma guerra, né? De a China invadir Taiwan, de os Estados Unidos responder, de a Coreia do Norte invadir a Coreia do Sul, guerras civis na África do Norte, na África do Norte não, na África, melhor dizendo, enfim. E aí a gente fica com dúvidas, que caminho que eu vou tomar? Para onde que eu vou? Então há muitos caminhos. Há caminhos que nos levam ao poder. Há caminhos que nos levam a sermos responsáveis por outras almas, por pessoas. Há caminhos que nos levam para despenhadeiros. Caminhos que nos levam para portas largas do vício, das drogas lícitas, das drogas ilícitas. Há caminhos que nos levam para o descontrole das nossas funções sexuais. Há caminhos que nos levam para a maledicência, para praticarmos o egoísmo. Há caminhos que nos levam a sermos prepotentes e acharmos que somos melhores que os americanos, que os russos, que os ucranianos, que os muçulmanos, que os negros, que os amarelos, que os asiáticos. E poucos são os caminhos que levam a pessoa ao esforço. Poucos caminhos as pessoas escolhem para se esforçarem pessoalmente, né, para conseguirem se desenvolverem, para conseguirem dar aos bens materiais o seu devido valor, o valor que eles devem ter. Qual que é o valor dos bens materiais? Um valor temporário, um valor de empréstimo, que tudo que nós temos com relação ao corpo é um empréstimo, até o nosso próprio corpo. Então, mediante essas dificuldades, né, mediante situações difíceis, as pessoas não sabem por onde ir. Às vezes estão envolvidas com drogas, envolvidas com problemas. Nesses caminhos, que possamos recorrer a Jesus. Mas eu já fiz de tudo e não consigo me livrar destes problemas, não consigo solucioná-los. Apela a Jesus. Eu já fiz de tudo, eu tentei, eu me esforcei, eu continuo lutando. Invoca Jesus. Mas, se nós estamos trabalhando e as coisas estão dando certo, agradece a Jesus. Se estamos alegres e o nosso projeto teve sucesso, não se esqueça que sem Jesus tu não chegaria lá. Agradece a Jesus novamente. Então, ele nos ensinou que ele era o caminho, que ele era a verdade e que ele é a vida. Em qualquer situação que nós estivermos, que possamos
recorrer a Jesus, apelando, invocando, chamando, solicitando a sua ajuda, e se estivermos em uma situação adequada, controlada, agradecer a Jesus, louvar a Deus e pedir a Jesus que continue conosco. Porque ele disse, orai e vigiai. Orai e vigiai não é apenas as horas que nós estamos acordados, são as 24 horas, o tempo todo. Porque o Espírito, ele está ativo enquanto o corpo está descansando. O corpo está descansando, mas o Espírito está ativo. Então, a lição de casa é, como é que está a nossa religiosidade? Como é que estamos nos comunicando com Jesus? Estamos agradecendo a Jesus pela oportunidade da vida, pela oportunidade do corpo, pela oportunidade da reencarnação, pela nossa família, por estarmos aqui hoje conectados nas redes sociais ou presencialmente aqui na Amélia Rodrigues, por nós termos esta oportunidade de conhecermos o Espiritismo, que nos explica de onde viemos, por que estamos aqui, para onde nós vamos, que nos dá o consolo de nos reencontrarmos com os espíritos amigos, com os nossos familiares que já partiram, que nos explica as diversidades da vida, as causas atuais das aflições, as causas anteriores das aflições, por que há tanto problema no mundo? Então, agradecer a Jesus e para que, definitivamente, a gente possa podemos dizer, encharcar assim, do Espírito de Jesus, viver Jesus, né? Estar com Jesus o tempo todo e sempre fazemos essa pergunta: como Jesus agiria se estivesse na minha situação? Às vezes a gente explode, e às vezes explode mesmo, temos momentos de raiva, mas quando nós retomamos a nossa estado de consciência, a gente vê, poxa, eu podia ter feito diferente, mas... Então, a partir de hoje, que possamos aumentar essa pergunta: como Jesus faria se estivesse na minha situação? Com certeza com nenhum tipo de violência, com nenhum tipo de explosão, que muitas vezes a gente tem, né? Mas que fica aqui a mensagem de Emmanuel, de Joana de Ângeles, para que a gente possa entender. Será que nós estamos aí só nos rotulando como espíritas cristãos e estamos, de fato, vivenciando o seu evangelho ou não? Não é? Essa é a mensagem. Eu reconheço Jesus como meu mestre e tento imitá-lo, não é? Então, muito bem, era a mensagem da noite de hoje sobre rotulagem, sobre como nós devemos procurar nos comportar. Para você que assiste pela internet, compartilhe com os amigos e com os inimigos, também é importante, não é? Divulgue aqui a nossa instituição, a Amélia Rodrigues, esteja presente aí presencialmente, se você puder um dia, mas, acima de tudo, te agradecemos a presença de vocês que estão aqui conosco e vocês que estão pela internet, né? Nos prestigiando. Então vamos orar. Muito bem. Senhor Jesus, nós hoje estamos reunidos em Teu nome. E nós que estamos aqui já percorremos muitos caminhos. Caminhos corretos, caminhos errados. Desejamos Te agradecer por estarmos hoje aqui conectados com o Seu Evangelho, com os bons amigos espirituais que nos acompanham. Mestre Jesus, permaneça conosco no nosso pensamento. Que a pergunta nos acompanhe durante todos os dias. Como Tu farias se estivesse na minha situação? Como Tu responderias acerca deste problema que estou vivenciando?
Senhor Jesus, alegres e contentes estamos com esta reunião, por termos as portas abertas do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, da creche Amélia Rodrigues. Mas há, Mestre, muitos que estão em caminhos tortuosos, caminhos que levam ao desespero, caminhos que levam ao desperdício da oportunidade da reencarnação, à corrupção, aos tóxicos, às drogas lícitas e ilícitas. E por esses irmãos nós te pedimos que possam, Senhor Jesus, receber a influência positiva do guia espiritual, porque todos o têm. Que possam ser ajudados neste momento. Mestre Jesus, nós te pedimos pelos irmãos que estão nos hospitais, sofrendo dores acerbas, difíceis, passando por provas, por expiações. Envolva-os em vibrações de paz e de amor. Pelas crianças do nosso país, nós te pedimos, Mestre Jesus, o futuro da nossa nação, pelos professores, pelos pedagogos, pelos professores do ensino fundamental, do ensino médio, pelos professores das universidades. Nós te rogamos, envolvam-os em vibrações de paz. Pela paz no mundo, pela paz no nosso país. Nós te rogamos, Mestre Jesus. E por fim, a todos aqueles que estão nos nossos lares, aqueles que não puderam estar presentes hoje, conectados hoje, pelos nossos familiares, nós te pedimos, abençoa os nossos irmãos. Que Deus possa nos envolver na sua paz, no seu amor, e que tenhamos, se assim Deus permitir, uma próxima oportunidade de estarmos reunidos. Que assim seja. Muito obrigado.